Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Marcos capítulo 7. Jesus e a tradição dos judeus. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com as mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos dos homens. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Jesus fala sobre a impureza. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade cirofenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse:
Deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse, por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus e o surdo-mudo. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois, olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem, Efatá. Isso quer dizer, abra-se. E naquele momento, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam, tudo o que faz ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Marcos capítulo 8. Jesus alimenta outra multidão. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse, estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram, como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus pedem um milagre. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse, por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora e ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo, fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram a dizer uns aos outros, ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam 12. Jesus perguntou outra vez, e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam 7. Então Jesus perguntou, será que vocês ainda não entendem? Jesus e o cego de Betsaida.
Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" O homem olhou e disse: "Vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando." Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele e dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Então começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: "Não volte para o povoado." A afirmação de Pedro. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: "Quem o povo diz que eu sou?" E os discípulos responderam: "Alguns dizem que o Senhor é João Batista, e outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" perguntou Jesus. "O Senhor é o Messias", respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: "O Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará." Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa." Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa." E Jesus terminou dizendo: "Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder." Marcos capítulo 9. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavanderia seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: "Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias." Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: "Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz." Os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: "Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro?" Ele respondeu: "É verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo. Mas por que é que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as Escrituras dizem a respeito dele." A cura de um menino. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles.
Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" Um homem que estava na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui." Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Quanto tempo faz que o seu filho está assim?" O pai respondeu: "Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós." Jesus respondeu: "Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé." Então o pai gritou: "Eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda." Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: "Espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele." O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar em pé. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito?" Jesus respondeu: "Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração." Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele dizia: "O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará." Então eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar: "Quem é o mais importante?" Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: "O que é que vocês estavam discutindo no caminho?" Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: "Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos." Segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a, disse aos discípulos: "Aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Quem não é contra nós é por nós." João disse: "Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo." Jesus respondeu: "Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem der um copo d'água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa." O perigo do pecado. Jesus continuou: "Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o,
pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ali, os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Amém. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.